Mais um podcast interessantíssimo, podcast do Dr. Vitor Kutaiti. Apesar de a gente já ter falado muitas vezes sobre esse assunto, que é pertinente, atual, tem muita gente nova chegando no canal. Então, eu vou começar já fazendo uma pergunta para o próprio aqui, Dr. Vitor Kutaiti. O que é a lipofracionada? Eu estou com Vanessa Rivelli, essa querida, essa fofa que Obrigada, gente. engrandece esse projeto, Nada. que é o nosso podcast, que basicamente serve para tirar suas dúvidas, para que você se sinta mais segura na hora de fazer sua cirurgia. Sim. E obrigado por fazer essa pergunta, Van. Essa pergunta é uma pergunta que a gente adora responder, porque pouca gente ainda conhece a Sim. lipofracionada. Existem muitas dúvidas, né? O É, que é, quais são as diferenças? A gente vai falar tudo aqui nesse podcast. a lipofracionada, ela é uma técnica de lipoaspiração, ou seja, é um tratamento para Tá, eliminar a gordura localizada, tá? tá. Gordura localizada é aquela gordurinha que está acima do músculo, entre a pele e o músculo, que é o que a gente consegue palpar. Uhum, Você sabe bem isso. sim. Quando a gente para na frente do espelho e a gente palpa a pele de maneira grossa, de A gente maneira consegue apertar aquela apertar, aquilo é gordurinha. gordura localizada, tá? Ela tem começo, meio e fim, e ela só sai se fizer a lipoaspiração. A Tá. lipoaspiração, ela é uma técnica cirúrgica Hum. onde a gente elimina a gordura através da aspiração. Então, uma cana ligada a um aparelho que suga a gordura. E existem diversas técnicas para fazer isso. A lipofracionada é uma Uma técnica. técnica, é uma delas, é um caminho para se conseguir eliminar a gordura localizada. Ótimo. Ótimo? Perfeito. Qual é a grande base da lipofracionada? E por que ela chama lipofracionada? Uhum. Porque ela é uma técnica de lipoaspiração feita com anestesia local, Olha aí. onde eu divido o corpo em partes e faço uma parte por vez. Que pode Como ser... assim, doutor? Vamos lá. Imagina que você procura um cirurgião plástico para tratar gordura localizada. Ok. Você vai trazer suas queixas e vai falar, doutor, eu tô com o braço gordo, com as costas gordas, com a cintura gorda, com a barriga gorda. Tá toda gorda. O cirurgião plástico vai te examinar, vai olhar, vai tirar sua história, vai ver, e ele vai falar, olha, o seu tratamento chama-se lipoaspiração. E aí ele escolhe qual a melhor técnica que existe para aquele teu problema, Solucionar. para solucionar o seu problema. A lipofracionada é uma dessas escolhas que o médico faz. Tá. No caso da lipofracionada específico, a gente vai te examinar e vai dividir o seu corpo por áreas anatômicas. Isso quem faz é o médico, é o doutor. Então você reclamou para mim do braço, das costas, da cintura e do abdômen. E da gordurinha do sutiã. Da gordurinha do sutiã, que a gente chama de costas, tá? Que é a gordurinha que pula para fora ali do sutiã, Nossa, horrorosa. que não vai na academia de top porque ela fica saltando e tudo mais e Horrível. tal. Perfeito. Eu vou examinar e vou programar a sua cirurgia. Se eu for para o hospital, você vai fazer isso sob anestesia geral, No mesmo dia. tudo num dia só. Você vai dormir, apagar e acordar sem a gordura. Toda dolorida. Toda dolorida, Nossa, toda parecendo judiada, que um caminhão passou em talvez cima. precisando tomar sangue, talvez precisando ficar 2, 3 dias Dreno. internada, dreno, meia. Tudo. Na Coração. lipofracionada, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir seu corpo em partes e vai fazer uma parte por semana. Presta atenção que é bem importante. Ela é essa história. feita num ambiente ambulatorial, Não ou é seja, clínica, não é no- consultório. é uma clínica, não é consultório. Isso, não é É consultório. uma clínica montada, equipada, paramentada para aquele tipo de procedimento. Então não é consultório. Isso. Não é que você vai numa salinha e vai fazer ali. Não, é uma estrutura regulamentada, liberada pela Anvisa, Certo. toda montada aparelhagem. para aquilo. Você vai chegar nesse ambiente e nós vamos tratar uma área. Então, teu abdômen. Eu vou Vamos fazer- marcar o teu tá. abdômen, que o abdômen total ele vai da linha debaixo da mama aqui até a pubis. Vai até a lateral Ou seja, a barriguinha toda. toda. Né? Então, vou marcar toda essa área. Vou fazer a injeção de anestesia local. Depois de injetar o anestésico, que está tudo anestesiado, que você não sente mais dor nenhuma depois desse momento. A hora que faz anestesia, você sente um certo desconforto, mas é rápido. Muito rápido. Depois que eu anestesiei, você não sente mais nada. Aí eu vou quebrar essa gordura com o aparelho de ultrassom. Depois de quebrar essa gordura com o aparelho de ultrassom, eu vou aspirar propriamente dita.
E aí eu Que é a tiro hora que sai toda a a gordura, gordurinha. eu tenho até um jargão lá na clínica, que é o famoso Pote, pote sim. cheio, corpo seco. A gente vai literalmente encher o pote para deixar seu corpo seco. E aí, depois que eu terminar isso, em alguns casos específicos, Vai quando o passar. paciente tem um pouquinho mais de flacidez, tem uma idade um pouco mais avançada, a gente passa um aparelho chamado laser de diodo, que vai promover a retração da pele. Isto é a lipofracionada. 7 dias depois, você vai voltar e vai Para fazer fazer outra outra área. área. E assim sucessivamente, até a gente completar todas as áreas que te incomodam. Ah, eu quero fazer só o abdômen. Ok, Ah, eu quero fazer só a gordurinha do sutiã. ok. Ah, eu quero fazer só a perna. Ah, não, eu quero fazer o corpo todo. Aí a gente vai dividir por sessões Tá. e vai fazer uma sessão em média por semana. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco Dependendo da mais necessidade da da paciente. paciente. Eu brinco que a lipofracionada ela é muito inclusiva Sim. e ela inclusive se adapta às necessidades do paciente. Então, pacientes de fora, só vou ficar uma semana em São Paulo. Puxa, a gente aperta um pouquinho, faz uma a cada 3 dias. Posso fazer daqui um mês? Vou, volto. Perfeitamente também. Então, a lipofracionada, ela pode ser feita de maneira fracionada Sim. e esse fracionamento, ele pode ser Ele é muito maleável. flexível. Tá. Exatamente, ele é Isso é flexível que é legal. e a gente consegue se adaptar. Então, a lipofracionada, ela é uma técnica para eliminar gordura localizada. Ponto. Ela tem alguns benefícios secundários, por exemplo, a gente consegue tratar um pouco da flacidez, a gente consegue fazer com que a pessoa ajude a pessoa a entrar na linha para perder peso, Isso faz muita a diferença. gente consegue outras coisas, mas o nosso objetivo, o nosso foco é a gordura localizada. Esse é o ponto. Tem gordura localizada? Pode fazer lipofracionada. Independente da quantidade, independente do tamanho, independente do peso, se você tem gordura localizada, você pode fazer lipofracionada. E tem vários benefícios, vários diferenciais da tradicional. Vamos comparar então, Vamos lá. Vamos pôr na balança a lipo tradicional, que é a que todo mundo vê, conhece e tal, que pode ser feita de HD, que pode ser feita com um aparelho, que pode ser feita... Mas basicamente o princípio é o mesmo. É que você vai para o hospital e opera seu corpo inteiro, tá? Toma uma anestesia. A lipo tradicional, ela realmente é efetiva, ou seja, ela realmente tira a gordura. Qualquer lipo que tem esse nome lipoaspiração, ela vai tratar a sua gordura, ela vai tirar. Vai depender muito do médico, da qualidade técnica, mas ela vai tirar a gordura, então não se compara com nenhum outro tratamento para gordura localizada. Que a gente está falando de criolipólise, Sim, enzimas. Isso não são tratamentos efetivos, isso são enganação. Então, se você pensa em fazer algum desses, fuja, porque ele não vai resolver sua gordura localizada. Choquinho, sim, tá não creme. vai resolver sua gordura localizada. Assim. Só lipoaspiração resolve. Então, para comparar, vamos comparar com o que tem de melhor. Tá. Que é a lipoaspiração tradicional. Na lipoaspiração tradicional, o médico vai ver seu corpo como um todo, vai te internar, você obrigatoriamente tem que fazer num hospital porque você vai estar sedado, porque você está dormindo, e quando você dorme, obrigatoriamente você tem que estar em um ambiente hospitalar. E aí ele vai virar você de costas, vai fazer suas costas, ele vai virar você de frente e vai fazer sua frente. Agora ele pode ou não usar tecnologias, por exemplo, ultrassom, por exemplo, laser, por exemplo, renuvo, ele pode ou não usar. Tem médico que usa, tem médico que não usa, mas basicamente o princípio é o mesmo. Anestesia geral, paciente de costas, vira de frente, começa de costas? Frente. Normalmente sim. É uma dúvida agora que surgiu. Normalmente começa de costas é mais fácil terminar a cirurgia com o paciente de frente por causa de acordar e tudo mais. Então, faz sentido. Você coloca ele de frente, de costas, opera de costas, vira de frente, e aí para acordar o paciente é mais fácil. Tem razão. Você terminar de costas, você tem que terminar a cirurgia, virar de novo. acordar, né? Quer dizer, você vira mais uma vez. Que a gente nunca presta atenção, né? Mas o cirurgião tem que pensar nisso tudo, né? Então, começa de costas, termina as costas, vira de frente e tal. Tem algumas vantagens. Sim. É um tratamento muito antigo, é um tratamento muito realizado no Brasil. Você sabe, é a cirurgia mais realizada no Brasil hoje, de todas as cirurgias. Passou as próteses, E não só de cirurgia plástica, das outras cirurgias também. A lipoaspiração é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil, de todas. A gente tem uma expertise enorme. Hoje tem médicos fantásticos que fazem verdadeiros milagres.
fazendo lipoaspiração. Então, ela realmente é uma bela opção para quem quer eliminar gordura localizada. E bem mais acessível do que antigamente, Muito né? mais. Hoje você tem, e aí vai depender muito do médico que você vai. Eu brinco que escolher médico é igual escolher calça jeans, né? Você Sim, pode escolher a de R$ 100, a de R$ 50, a de R$ 20 lá no tem Brás, e de você todos os pode comprar de valores. R$ 10.000, R$ 15.000, uma Sim, calça Balenciaga custa R$ 1 milhão. Então, tudo isso vai depender do que está envolvido e sim, tal, e você escolhe o que você quer fazer, mas o importante é que tem opção para todo mundo. tem. Então, a lipo ela é uma excelente opção, Tá. mas na minha opinião, ela tem alguns pontos que não me estimulam a fazê-la. Doutor Vitor não faz mais De jeito- lipoaspiração Desde tradicional. 2010. Faz tempo, A né? última lipo que eu fiz na clínica foi em E ele vai 2010. explicar por quê. Tem alguns pontos na lipo tradicional que eu acho muito deletérias. Eu não gostaria de passar por isso. Eu não gostaria que minha família passasse. Se eu não gosto que eu passe ou que minha Imagina. família passe, eu não quero que os outros passem também. O primeiro ponto são os riscos. Não sei se você sabe, Ivan, uma lipoaspiração tradicional, ela é semelhante ao trauma de um grande queimado. Não, acho que você nunca falou isso aqui. As perdas, o prejuízo para o Nossa, organismo de uma pesado lipoaspiração isso. é semelhante a um grande queimado. Não sabia. Por isso que existem algumas restrições. Por isso que o médico só pode aspirar 5% do peso, Olha, por isso que ele só gente. pode aspirar 40% da superfície corporal, para que a gente não prejudique demais o corpo e aí perca o paciente. Então, Ui. a lipoaspiração, por ser muito grande, por ser muito traumática, por mexer no corpo todo, por depletar muito, a área tratada ser muito grande, ela depleta muito o organismo. Isso traz algumas consequências muito perigosas. Coloca o paciente em risco de óbito, coloca o paciente em risco de doenças graves, não é nem doenças, de alterações graves, que eu não acho que vale a pena correr quando O se risco é trata de maior do que o estética. benefício? Na verdade, eu acho que o benefício é muito grande, eu acho que o Tá. benefício é maior, mas eu acho que tem opção melhor hoje para fazer do que essa. Então, se tem opção melhor, por que correr esse risco? Sim. Então, quais são os riscos básicos de uma lipoaspiração? Você pode ter risco de embolia gordurosa, tromboembolismo pulmonar, pode ter risco de perfuração. Você tem o risco da anestesia. A anestesia, por mais segura que esteja, por mais... Evoluiu bastante muito, também, né? mas muito. Quando eu comecei a operar do que é hoje, o anestesista brinca com o paciente. 1, 2, 3, acorda. Sabe? Por quê? Porque está muito Uma seguro. dose menor. Mas ainda assim é um risco. É uma anestesia. Ainda assim é uma anestesia, ainda assim é um cuidado. Você precisa ter uma estrutura muito grande, isso faz com que o custo seja mais alto. Sim. Você tem vários pormenores da lipo tradicional que, quando você pensa bem, você fala, opa, Peraí, né? podia evitar isso aí. Fora isso, tem um outro prejuízo que eu acho que o paciente é que, como ela é muito traumática, ela depleta muito o paciente, ela exige muito dele. No pós. No pós. O paciente de uma lipoaspiração, uma lipo bem feita, que vai tirar bastante gordura e tal, ele precisa, no mínimo, assim, sendo otimista, uma pessoa muito forte, muito resistente, ele precisa de, no mínimo, 10, 15 dias de repouso. Ninguém tem esse tempo. É assim, quem tem esse tempo é um desperdício jogar numa cama, né? Exato. E outra, você vai tirar férias para ficar. Quer dizer, você vai perder um ano para depois tirar outras férias. Eu acho que no mundo dinâmico que a gente vive hoje, onde tempo não cabe. Isso até se falou tudo, não cabe. Então, e é obrigatório ter. Por quê? Porque dói muito, sangra muito, perde muito líquido. Quer dizer, você precisa desse tempo de recuperação. Tá. Dito isso, a gente que trabalha com isso há muito tempo, eu até contei minha história num outro podcast, quem não Legal, viu, vale a pena ver. A gente que trabalha desde muito cedo com cirurgia plástica, a gente observou muito as coisas, a gente sempre buscou soluções para esses problemas. Ok. Eu acho que esse é o grande ponto da evolução, né? Quando a gente fala de evolução, a gente sempre busca a solução de um problema. Isso é evoluir. Evoluir é você ter um problema, para você precisa resolver. Por isso que a gente brinca no universo do coach, da PNL, que mar calmo não faz bom marinheiro. Por quê?
Porque ele não tem problema, Tá ele tudo se tranquilo. acomoda e tudo mais. Como a lipoaspiração não é um mar calmo, ela é um mar É um revolto, turbilhão, né? a gente precisou pensar, a gente precisou desenvolver coisas, a gente precisou testar, aprimorar. Para quê? Para que a gente saísse Pra daquela evoluir. tempestade, para a Sim. gente saísse. Que bom, né, gente? E a Vamos gente dizer. conseguiu sair. Como? Tratando cada um desses pontos negativos que eu fiz especificamente. Tá. Por exemplo, risco de embolia. Como eu evito o risco de embolia? Mantendo o sistema cardiocirculatório preservado. Então, se eu não der nenhuma droga que diminua a contratividade cardíaca ou que diminua a pressão dos vasos sanguíneos, ou seja, se o seu sangue está circulando normal pelo seu corpo, eu não tenho risco de trombose. Se é uma cirurgia rápida, onde o paciente está se movimentando, eu diminuo ainda mais esse risco. Se é uma cirurgia menor, onde eu não tenho liberações de substâncias que promovem, eu diminuo ainda mais esse risco. Então, a gente fez uma coisa que foi específica para evitar esse problema. Qual foi? Dividir o corpo em partes. Se eu faço uma cirurgia pequena, eu posso fazer anestesia local. Sim. Se eu faço anestesia local, eu evito alteração do sistema cardiocirculatório. Se eu faço anestesia local, o paciente pode se movimentar. Se eu faço anestesia local, tá tudo eu não funcionando. libero substâncias coagulantes no sangue. Quer dizer, o que eu consegui com isso? Já evitou esses riscos O aí, risco da de embolia, embolia, do do tromboembolismo trombo. pulmonar. Então, só de fazer uma pequena coisa, eu já evitei um risco gigantesco, que é o maior risco de óbito. E diga-se de passagem, acho que todo mundo tem medo, né, da Muito, anestesia. muito. Eu morro de medo de anestesia. Que é um outro ponto. Então, se você tem medo de anestesia, como eu evito isso? Não faço anestesia. Sim. Só que como eu consigo fazer uma cirurgia que você não sinta dor sem anestesia? Eu preciso fazer anestesia local. Para fazer anestesia local, eu tenho um limite. Por isso ele divide. Por isso eu divido. Então, outro problema que eu tinha, o medo de anestesia. Você tem medo de anestesia? Tenho. Como eu evito? Mantenho você acordada. Como eu consigo fazer uma lipo com você acordada? Anestesia local. Só que para fazer anestesia local, eu tenho que fazer uma área pequena, divido o seu corpo em partes. E aí já é mais legal, que eu já vou até complementar. Por ele dividir o corpo em partes, ele consegue tirar toda, Que é um zerar outro ponto. toda a gordura. Quando o paciente está acima do peso, ele não tem indicação de fazer lipo. Tá. Não sei se você que está assistindo esse podcast já passou numa consulta do cirurgião plástico. Se ele for correto e você está acima do peso, ele vai mandar você emagrecer. Agora me confessa aí, se fosse fácil emagrecer, você não tinha procurado ele? É lógico. Não Era tava todo lá. mundo magro. Não é fácil, não é algo simples, exige várias transformações. E quando você transforma a paciente antes, ou seja, quando você dá o start para ela mudar, e eu acho que a lipo funciona muito nesse sentido, quer dizer, eu dou um empurrão para ti. Total. É muito mais fácil você mudar do que você começar a mudar, não ver resultado, não. persistir e tudo mais. Então, uma das formas que um dos problemas desse mar revolto que é a lipoaspiração era o fato de falar não para 70% das pessoas. 70%. Pô, a maioria das pessoas que procura tá gorda, verdade. tá acima do peso. A gordura localizada nada mais é do que o acima do peso, é o excesso de energia acumulado. Ah, tem uma paciente bem mais. É exceção. Exceção total. A maioria das pacientes estão acima do peso. Então, para se tirar toda a gordura, para se fazer uma lipo verdadeiramente efetiva, você precisa que essa paciente emagreça. E aí o que acontecia? Não tem como, gente. Você falava não, falava, ó, emagrece 20 quilos e volta aqui. Imagina. Você só jogou mais. A pessoa vai engordar. Você já jogou ela mais para baixo. Sim. Porque ela não vê solução, ela já tem dificuldade para emagrecer. Desmotivou, puxa, agora eu preciso perder. Ah, não, eu tenho um caso de uma prima que emagreceu e fez. Pô, maravilha. Mas não é a maioria. A maioria tem dificuldade. Você precisa ajudar nessa dificuldade. E qual é a forma que a gente achou de resolver esse problema? Dividir em partes. Por quê? Porque se eu divido em partes, naquela área pequena, eu não tenho o limite máximo que eu posso aspirar. Porque a área é muito pequena, não cabe tanta gordura ali. Então você vai aspirar tudo. Aí eu vou aspirar tudo daquela gordura. Tá. Como eu vou fazer um outro procedimento depois de um tempo, tudo que seu corpo perdeu, vai recuperar. E aí eu faço de novo, e eu faço de novo, e eu faço de novo. Por isso, pote cheio, corpo seco. Exatamente. Por isso que a lipo fracionada, ela é a única lipo que tira toda a gordura. Cada vez mais a gente tem pacientes que tiram mais de 10 litros de gordura.
pacientes de 70, 80 quilos que só poderiam tirar 3,5 litros, 4 litros de gordura numa lipo convencional, Sabe que são 10 litros de gordura? tiram 10 litros, 12 litros, 14 litros. Meu recorde hoje é 17. Por quê? Porque a gente divide por partes, faz uma parte por semana, dá tempo do corpo se recuperar, dá tempo da paciente recompor tudo aquilo que ela perdeu de sangue, de líquido e tudo mais, e aí começa de novo, começa de novo. Então, qual foi uma solução para os pacientes acima do peso? Divide por partes. Tira toda a gordurinha. E aí eu tiro só daquela área. Perfeito. Outra vantagem da lipo fracionada é que na lipo tradicional não tem. Você até perguntou, puxa, começa de costa, vira de frente. Qual mulher não é bonita de costas? Todas. Por quê? O bumbum fica arrebitado, a gordura desce, esparramou. esparrama. E se ela arrebitar um pouquinho o bumbum... É. A história da praia. É. Quando vai... Essa história é bacana. Eu brinco com os pacientes que tá na praia, vai passar o bonitão, deita, estica o corpo, passou... Ufa, passou, posso sentar. Deitado você não vê sua gordura. Nem você, nem seu marido, seu namorado, nem sua amante, nem ninguém vê a gordura. Deitado, a gordura some. Por quê? Isso também é uma dificuldade do próprio médico. Sim, Ele tecnicamente é uma que... dificuldade. Sim. Por quê? Faço paciente deitado de costas, não vejo a gordura. Viro de frente, não vejo a gordura. Pois é. Na lipo tradicional a gente está falando. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que eu acho, o que eu sinto, minha experiência. Por mais que riscou, lá tal, é diferente. Perde o parâmetro. Perfeito. Quando eu faço a lipo com anestesia local, o paciente está acordada, eu vou fazer o paciente de lado, eu vou fazer o paciente de pé, eu vou fazer o paciente sentado, eu vou fazer o paciente como eu quiser fazer. Ele pede pra gente, levanta, vira, levanta o braço, faz assim. Por quê? Porque aí eu consigo ver o que eu estou fazendo. E aí eu trato outro problema da lipo tradicional, que é a falta de visualização da cirurgia. Ah, sim. A lipoaspiração é uma cirurgia cega, que a gente não vê o que a gente faz, mas que na lipofracionada eu pelo menos consigo ver o corpo da pessoa. Eu não estou vendo o que eu estou fazendo, mas eu consigo ver o corpo da pessoa. Sim, sim. E isso faz com que eu tenha um resultado mais efetivo. A lipofracionada ela é mais eficiente. Por quê? Porque eu consigo tirar melhor a gordura. Então, além de tirar mais gordura, eu tiro melhor a gordura. Quantas e quantas vezes eu não vi a paciente deitada e falei, acabou. Levanta. Pau. Putz. Deita. Levanta. Deita. Levanta. Quantas vezes for necessário até a gente ter certeza de que ali não tem mais gordura. Então, a lipofracionada, ela tem um outro benefício que foi pensado frente a uma coisa ruim da lipo tradicional, que é ver o paciente de pé. Então, eu vejo o paciente de pé e eu consigo entregar um resultado melhor na hora. Isso também diminui as chances dos retoques, né? Exatamente. Toda lipo tem retoque. Isso a gente precisa falar, faz parte. Toda lipo da fibrose, toda lipo tem... O pós-operatório é muito importante, ganhar ou não ganhar peso, fazer as massagens certas, usar a cinta certa, a placa certa. Quer dizer, isso faz muita diferença, mas na lipofracionada o índice é muito menor. Por que menor? Porque a gente vê de pé o que o paciente está. Então a gente consegue um resultado muito melhor. Ainda assim pode acontecer, mas é muito menos do que numa lipo tradicional. Na minha opinião, eu já fiz vários podcasts aqui com o Dr. Vitor, além de já ter passado por essa experiência, não há dúvida na minha cabeça sobre as diferenças e o que é melhor e o que é pior. Você que está chegando agora, que está assistindo, está ouvindo, a gente sabe que deixa eu encontrar a palavra, é assustador, né? A gente falar que, eu vou fazer, acordar, em vez de falar assustador, eu vou falar que é disruptivo, porque a gente sempre acostumou com o fato do tradicional, né? Sim, vou para o hospital, durmo, faz... E assim, a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo cresceu já conhecendo a lipoaspiração. A lipoaspiração é uma técnica muito antiga. É uma técnica que ela foi inventada em 1978. Nossa, tem bastante. E ela começou a ser difundida em 1980. Então, assim, quem tem 40 e tantos anos já cresceu... Ou até já fez, né, alguma vez. No mundo que a lipoaspiração já existia. Sim. E ela existia sempre desse jeito, anestesia geral, hospital, tudo. Quando vem uma coisa nova, que é diferente, fala, será que vai dar certo? E isso é muito comum, inclusive, no meio médico. Quando a gente fala o que a gente faz,
O cara olha pra ti e fala, Você tá louco. isso é brincadeira. Não Paciente vai dar acordado, certo. Anestesia local, área pequena, paciente volta pra fazer, Mas vai voltar mesmo? Volta. volta. Por quê? Porque é muito tranquilo. É muito mais tranquilo que parece. Então, por que que ela, você falou assustadora e tal? E eu gosto de usar que ela é disruptiva. Porque ela quebrou várias padrões. Sim. Ela é uma mudança. Como toda Pra evolução, melhor. né, Van? Sim. Evolução é mudança. É. Então, você quer evoluir, você tem que mudar. Assim, quero evoluir na minha carreira. O que você tem que fazer? Tem que estudar mais, mudar de alguma emprego. coisa, é. Você não vai evoluir no mesmo lugar. Vai evoluir parado? Não existe Não tem isso. como. Você tem que evoluir mudando. E a lipofracionada, como ela é a evolução, ela foi baseada em mudanças. E mudar o quê? Mudar o que é ruim. Agora, precisa mudar o que é bom? Não. O que é bom na lipoaspiração? Tirar a gordura. A gente tira a gordura. Eu acho vários Então, pontos bons da funcional. a lipo, assim, falando da tradicional, qual é a parte boa da lipo tradicional? O paciente não vê nada. E Tá eliminar lá. a gordura, Sim. certo? Essa é a parte boa. Quer dizer, eu vou eliminar a gordura na lipoaspiração também, então eu não preciso mudar isso. Agora, o que eu preciso mudar? O que é ruim. Os riscos, Os riscos né? de óbito. Outra coisa que é fantástico na lipofracionada, que é a questão do repouso. O Sim. repouso, ele é proporcional ao trauma. Quanto maior o meu trauma, Maior o repouso. maior repouso eu preciso. Tá? Sim. Isso vale para qualquer coisa. Você quebrar um braço, uma perna, qualquer cirurgia. Uma cirurgia grande, repouso grande. Uma cirurgia pequena, repouso pequeno. Perfeito. Quando eu faço a lipo fracionada, o que eu estou quebrando? O que eu estou fracionando? Eu estou fracionando o trauma. Sim. Eu estou fazendo uma área pequena, estou perdendo menos, estou tendo um trauma menor. Por ter um trauma menor, o que eu diminui também? Repouso pequeno. Isso é fato, viu, gente? Explica aí, doutor, para quem não sabe. Quando a gente faz uma lipo, a gente tem um trauma grande, que como eu falei, é um trauma similar a um grande queimado. Sim. Agora, quando você tem uma queimadura pequena, você não precisa de repouso, você não precisa de internação, você não precisa de nada disso. Por quê? Porque é pequeno. E aí você não precisa se afastar porque o seu corpo dá conta de recompor aquilo. Eu brinco que sexta é o Dia Internacional da Lipo. Porque você faz a lipo sexta, fica em casa, descansa sábado e domingo, segunda-feira você está nota 10. Então, mas eu não consigo, eu trabalho fim de semana. Não, você não precisa. Ok. Você vai ter um pouco mais de sensibilidade, vai estar um pouco mais sensível, mas você consegue trabalhar no dia seguinte. Por quê? Porque o trauma é pequeno. É pequeno porque é uma área pequena, porque a gente quebrou a gordura antes, porque a gente usou tecnologia para diminuir o trauma. Quer dizer, então, a gente tem todo um mecanismo próprio para um benefício único, que é menos trauma. E aí você não precisa tirar férias para fazer isso, se afastar das suas atividades, parar com a sua rotina. Mudar a sua rotina, né, Ivan? Porque assim, a gente tem uma rotina hoje tão dinâmica, as pessoas fazem tanta coisa, que você fala assim, puta, vou ter que parar. Já pensou 20 dias numa cama, com cinta, com drenagem, quer dizer, você vai ter que achar alguém para te levar na drenagem, vai ter que achar alguém para te dar banho, alguém para trocar curativo, alguém para mexer no dreno, e vai na clínica, e volta da clínica, quer dizer, não é só você que para, você tem que ter uma equipe, um staff atrás de você. Na lipoaspiração não precisa nada disso. Você pode dirigir no dia seguinte, se você tolerar, você pode. No dia seguinte, você pode trabalhar, você vai tomar banho sozinha, você vai pôr seu cinto sozinha, você vai fazer tudo. Por quê? De novo. Trauma é pequeno. E por que o trauma é pequeno? Porque uma área é pequena. Mas no total eu fiz a mesma coisa, ou até mais. Eu acho que fez mais. Só que é fracionado. Vale muito a pena, gente. Outra vantagem que é fantástica da lipofracionada, que eu acho que assim, que é conseguir colocar todas as tecnologias que a gente tem hoje no mercado. Então, a medicina evolui baseada em tecnologia também. Tá. E hoje a gente tem vários aparelhos, várias tecnologias que no passado não se tinha. A gente tem a bomba de infusão, a gente tem o vibrolipo, a gente tem o ultrassom interno, a gente tem o laser. Facilita. São todas as tecnologias que, como a gente está num ambiente especializado, como a gente está num ambiente próprio para isso, como a gente está com uma equipe que só faz isso, a gente coloca tudo isso sem que isso agregue valor, sem que isso agregue preço. Tá. Agrega valor, mas não agrega preço. Tá. Então, não aumenta o custo da cirurgia demais. Então, você consegue, com essas tecnologias que existem, e a gente pode falar hoje, assim,
Hoje a gente usa na lipotracionada tudo que há de mais moderno, tudo que há de melhor no mercado. Não existe nada melhor no mercado do que tem hoje. Para quê? De novo, para tratar aquela tempestade da lipo tradicional. Nossa, era um É pesadelo um pesadelo. mesmo, né? E é um pesadelo até hoje, né, Van? A- Aí esse é o ponto. Por que não fazê-la? Ah, porque eu tenho medo de fazer acordada. Ok, como a gente trata isso? Nossa, é tão tranquilo. A gente trata isso primeiro conversando, explicando, orientando, então a pessoa vai saber tudo sobre o assunto. Uhum. Isso vai dar uma certa segurança, ela vai Sim. entender. Segunda forma que a gente tem de tratar, a gente vai dar um remedinho para ti, que não vai fazer você sedar, mas que vai fazer você ficar muito Você fica relaxadinho. relaxada. E aí, ao ficar relaxado, fica muito mais fácil. Sim. Então, é uma forma que a gente tem de lidar com esse medo, com essa fobia. E eu posso falar isso hoje, Vã, depois de 20 e tantos anos fazendo lipo, mais de 10 mil casos, operando todo dia 3, 4 casos por dia. Eu posso falar que todos os pacientes que começaram, terminaram. Não houve um caso nesse universo inteiro Uau. da pessoa falar assim, ó, para que eu não consigo terminar. Ah, mas minha amiga fez hidrolipo, não sei aonde, não aguentou e quando parar. Onde Alguma ela coisa estava fez, errada lá. os meus pacientes que operaram comigo, com a técnica que eu uso, com os recursos que eu tenho, no ambiente que eu estou, nunca deixaram Até de porque terminar. ele já falou, depois que ele anestesia, você não sente Absolutamente nada. nada. A anestesia é chatinho, mas é muito rápido. Essa palavra explica bem, ela é chatinha. chatinha. Você sente um beliscão, você sente um desconforto, é esquisito. Mas é muito Mas rápido. depois que anestesiou, você não sente mais nada. Por isso a gente entende hoje, Ivan, que a lipofracionada é a melhor técnica para eliminar gordura localizada. Por isso que a gente acredita tanto que só faz isso, dúvida. que a lipofracionada é o melhor caminho para você acabar com esse pneuzinho que tanto te incomoda. E incomoda demais, né, Ivan? Incomoda demais. E assim, é muito louco quando a gente fala isso, porque quando você fala para alguém, eu vou tirar uma gordurinha daqui. Imagina, você tá Não tão precisa. linda, pra que você vai fazer isso? Você Eu- vai morrer Eu fazendo brinco isso. que tem duas coisas nessa situação, né? Primeiro que a pessoa que fala isso nunca tá mais magra que você. Exato. Esse é o fato. Então, se você reclamar para uma pessoa, esses dias eu até operei uma professora, mas ela era nota 10, assim, um alto astral, uma pessoa do bem demais, assim. E ela era professora, coordenadora de escola estadual, e é aquela sala de reunião que tem as professoras todas e tal. E ela já treina, ela já malha, ela já faz, o marido treina, eles se cuidam e tal. Mas ela tinha lá uma gordura nas costas, na Incomodava. cintura, que não saía desde a gestação e tal. E ela e o marido estão numa fase mais deles agora, os filhos estão maiores, e ela está se cuidando e tal. E ela, pô, vou fazer. Aí ela chegou lá na escola e vou fazer. Putz, Ah, pra pra quê? quê? Pra que você vai fazer Todas isso? as pacientes, todas as colegas, mas meu Deus, você é louca, você já é Você vai magra, você não morrer. precisa, e não sei o quê. E aí eu perguntei pra ela assim, tá, quem falou isso pra ti? Tinha mais ou menos que você? Mais, Ela certeza. parou, pensou, todas têm muito mais. É, Porque quem tem menos gordura não vai falar pra você não ter, porque sim. sabe do benefício de não ter. Quem tá com o corpo chapado, quem tá com o corpo seco, vai mesmo, te estimula. Se te incomoda. É o que o pessoal, um milionário nunca vai falar pra você não ser milionário. Sim. Ele sempre vai falar pra Vai te você, apoiar, vai te incentivar. Quem vai falar pra você não ser milionário, que ser milionário é ruim, que você vai trabalhar Quem não mais, sabe. é quem não sabe, quem não conhece, quem não tem. E não tem coragem de fazer, não tem disponibilidade de fazer, não tem tempo de fazer. Aí ela brincou com uma delas. Eu nunca faria. Ela é mais bocuda. Você não faz porque você não tem dinheiro mesmo e tal. Porque se tivesse, faria. Não, mesmo se eu tivesse. Eu gosto da minha gordurinha. Conversa, amor. Então, esse é um ponto. Quem vai te estimular é quem tem mais que você. E outro pessoal que vai te estimular é quem não conhece. E para isso que serve esse podcast. E tem vários, viu, gente? Porque a gente fala de uma Sim, maneira sem sim. querer aqui, mais rápida, né? Para não ficar tão longo, mas tem vários podcasts. Que você pode entender bem. E isso é uma coisa que, já encerrando o podcast, esse podcast ele tem essa missão, que é a informação. É deixar você tranquila. E se alguma pessoa querida que para você é importante convencer, marido, Sim. mãe, alguém que realmente faça
importância para ti. Não essas amigas invejosas, essas deixa de Isso lado. aí Não nem precisa fala. Agora, para uma pessoa importante, mostra o podcast para ela. Fala, ó, vem conhecer. Manda o meu perfil. Fala, ó, segue o doutor. Acompanha. Acompanha. Vê o que ele fala. Porque o que a gente fala é muito verdadeiro. É verdadeiro e eu provo que é verdadeiro. Não é só palavra, não é só falação. A gente tem muitos casos, Ele a gente posta explica, ele todo dia. mostra. A gente. Por quê? Porque é exatamente essa a função, para mim, das redes sociais hoje. Ela é informação. Você precisa Tirar dessa dúvida. informação, porque essa informação vai trazer a segurança e a segurança vem em primeiro lugar. Feito, falado. Tem mais podcast lá sobre o mesmo assunto. A gente sempre fala, porque as dúvidas são muitas. E tem muito paciente novo, né, Van? Tem muita gente nova, Tem gente nova chegando. Tem novos seguidores que precisam dessa informação, por isso que é sempre legal refrescar. Sim. E um nunca fica igual ao outro. Você assistiu... Um a gente fala mais de um item. Legal. Mas eu não tenho dúvida, como paciente, como amiga, como parceira aqui desse podcast, que a melhor técnica é a lipofracionada. Então, ficou com dúvida? Assiste lá outros, vê de novo, fala com o doutor, manda mensagem. Fica à vontade, né? Pergunta aqui, pergunta no direct, no Instagram. Vai ser muito prazeroso a gente te ajudar a eliminar essa gordura localizada e fazer você voltar a ser o que você merece ser. Isso aí. Até breve. Até.